Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre os nossos meninos de ouro que estão aí em mais um top, em mais um ranking dos jogadores mais valiosos. Vamos falar desse momento surreal que está a acontecer e que tem que ser denunciado na imprensa portuguesa. Querem passar a ideia que o Porto... Eu acho que queriam que o Porto tivesse perdido e que os golos do Porto fossem todos anulados. São penaltis que eles acham que não são penaltis. É linhas de fora de jogo que estão tortas, segundo eles. E já lá vamos. Temos até declarações já do José Mourinho em relação a isso, que eu acho surreais. Vamos analisar tudo. Mas primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir-te também que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Há muita gente que assiste aos vídeos e que esquece de subscrever, é natural, mas que se puder subscrever agora, porque dá uma força, é muito importante para o canal. E temos também uma meta de 11 mil subscritores, estamos quase a atingi-la. Vamos ver, pode ser até hoje, mas isso vai depender, claro, de quem ainda não subscreveu, subscrever o canal. E depois, de resto, já sabes que hoje é um dia especial, é o dia de dar hype. Não te esqueças de dar hype. Se tiveres mais que um hype, podes dar mais que um. Já sabes que a estratégia do canal agora, a nossa estratégia, é escolher só um dia da semana para dar hype. Porque é que eu escolho este dia? Porque nós começamos precisamente a semana passada no jogo do Porto com o Rio Ave, conseguimos ficar em primeiro, fomos o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro lugar na tabela do top 100 do hype do YouTube. E conseguimos, eu pensei que íamos só conseguir ficar em primeiro lugar, mas nós conseguimos mais que isso, nós conseguimos estar uma semana inteira no primeiro lugar. Por isso agora o desafio é, temos mais uma semana seguida no primeiro lugar com este vídeo aqui, por isso se puderes dar hype, vai ajudar muito e vai ajudar também a aziar mais os adversários, porque era aquilo que eu dizia ontem. Imaginem neste momento em que os rivais estão muito incomodados com o Porto e o tom começa a elevar-se porque eles estão mesmo, já começa a cheirar a título para o lado do Porto e eles sabem que vêm aí os clássicos e pode ser a última oportunidade deles, também já lá vamos falar disso, mas imaginem eles terem que abrir o YouTube para relaxar e está lá um vídeo do Porto em primeiro lugar outra vez no hype, portanto acho que 2 semanas seguidas vamos aí tentar irritar os rivais e claro, tudo pelo Porto, somos o primeiro canal da história do YouTube relacionado com o Porto, consegue ficar em primeiro no hype. Bora para a segunda semana, acho que vamos conseguir, por isso pedi também que deixes o hype. E depois, só antes de começar, aquilo que já é tradição aqui no canal, ontem pediam-me para mandar abraços para os portistas e, portanto, mandar abraços para os portistas de Coimbra, para os portistas, um abraço também para os portistas de Luxemburgo, um abraço para os portistas do Canadá, e que também são muitos, pedem muitas vezes abraços para o Canadá, abraços para os portistas dos Estados Unidos. Eu ontem vi um relato, se quiseres ir lá ver nos comentários, de um portista que está nos Estados Unidos a dizer que ouve o relato pelo rádio, ou pelo telemóvel, mas é Antena 1 que ele ouve, e ele dizia que quase partiu o telemóvel por causa dos comentários, e eu acho isto realmente surreal. É um péssimo serviço, ainda por cima uma rádio pública, é um péssimo serviço que se faz aos imigrantes, aos adeptos de futebol, não só portistas, neste caso os portistas, mas normalmente quem assiste a estes jogos, Porto Arouca, quem é que está a assistir ao jogo na rádio, impossibilitado até muitas vezes de ver a imagem? São os portistas, porque querem ver o Porto a jogar. E como é que o comentador está contra o clube que está a jogar e está a torcer para que ele perca? Realmente, ainda bem que ele não partiu o telemóvel. Um abraço também para ele, que está nos Estados Unidos, e um abraço então para todos os portistas dos Estados Unidos, para todos os portistas de todo o mundo. Este canal é a prova de que o Porto é um clube global, por muito que queiram dizer que o Porto é só a cidade do Porto, claro que não é. Temos aí também, eu penso que também pediram um abraço para os portistas de Lisboa, também já pediram várias vezes, também já vi que somos muitos, e como eu já disse aqui no canal, é verdade que e como já disseram também muitas vezes, é verdade que lá está o Sporting e o Benfica, é mais difícil festejar, mas também dá mais gozo quando o Porto está em cima como está agora. Imagino que ser portista em Lisboa tem também um sentimento especial. E de resto é isso, vamos então começar o vídeo. Eu começaria já por este assunto aqui da arbitragem. Eu ontem fiz um vídeo, um short, em que eu falava sobre o penalti do Fofana e mostrava a imagem, o frame, só há dois ângulos. Eu não sei como é que hoje em dia com tantas câmaras, tanta tecnologia, eu só consigo ver 2 ângulos, que é um em que parece que o jogador cai do nada e é o outro em que se vê que realmente o pé do jogador do Arouca está à frente dele. Não há dúvida nenhuma que é penalti. É natural que haja polémica, como eu dizia até no vídeo, porque foi no fim, e quando o penalti é no fim faz sempre mais barulho. Claro que escandaliza sempre os rivais que já estavam a esfregar as mãos a pensar que o Porto ia empatar antes da semana decisiva para eles, não é para o Porto. Eu também queria deixar aqui claro que eu acho que isso também é uma narrativa que está aqui a crescer, de que é um mês decisivo para o Porto, é verdade que é, mas é mais para os rivais, porque o Porto pode empatar aqui jogos, pode até perder um ou outro jogo e não decidir nada, continuar em primeiro e continuar nas 3 frentes. O mesmo já não acontece com os rivais, que se perderem com o Porto ficam longe ou até afastados dos seus objetivos. Portanto, acho que isso também é uma narrativa um bocado exagerada. Claro que queremos que o Porto ganhe, mas não é o fim do mundo se o Porto não ganhar os jogos todos, dependendo dos jogos que seja. Mas já vamos analisar isso também.
Só falar em relação a esse penalti, é impressionante como continua-se a falar disso. Eu não sei se viste a conferência de imprensa do Mourinho a lançar o jogo do Benfica. O jornalista, isto é surreal, o jornalista perguntou ao Mourinho se viu o penalti, o que é que achou, e o Mourinho disse que não viu. E o jornalista insistiu até que o Mourinho perguntou se o jornalista tinha visto. E o jornalista diz que para ele não era penalti. Isto é inacreditável. É que não é um jornalista que está lá para analisar lances de arbitragem, um especialista em arbitragem. Não, é só um jornalista que está numa conferência de um outro clube a dizer que o penalti não foi penalti do Porto. Quando foi penalti, é isso a mim que mais me choca. Embora hoje em dia, e também quem segue o canal já sabe que já estamos mais que escaldados em relação a isso, eu tenho até uma opinião em relação a estas coisas. Eu acho que isto motiva mais. Ganhar o campeonato sabe muito melhor, ganhar qualquer competição no Porto sabe muito melhor por causa disso, porque já sabemos que é contra tudo e contra todos. Eu acho que isso motiva muito. Eu já disse aqui várias vezes que o Farioli também é um treinador jovem, pode ter alguns momentos em que pode ou duvidar ou cair, como eu acho que ele caiu ali antes do jogo com o Casa Pia, que os jornalistas faziam muitas perguntas sobre a competitividade do campeonato. Eu acho que ele justificou demais. Mas nós temos um presidente, o Vilas Boas, que já foi treinador, teve a melhor escola com o Mourinho e até acho que superou o Mourinho nesse aspecto. O Vilas Boas ganhou o campeonato em 2011, muito também neste ambiente até de revolta, porque tinha havido os casos do túnel, e portanto o Vilas Boas sabe muito bem como cavalgar isto, como transformar isto em motivação. Quem é portista, isto já o motiva naturalmente, e é por isso que muitas vezes nós não compreendemos porque é que há certos jogos, campeonatos anteriores, felizmente poucos, mas que o Porto vai perdendo e que não entendemos porque é que não há uma atitude diferente dos jogadores. Às vezes é preciso saber passar esta mensagem. Há muitos jogadores novos que vêm de várias partes do mundo e que não sabem muito bem como é que funciona. Mas, por exemplo, a entrevista de ontem do Cláudio Ramos, ele até dizia, por exemplo, na entrevista que eu citei ontem, que o Farioli é um treinador a Porto que não quis mudar nada, quis se adaptar, e nós percebemos isso desde que ele chegou. Eu já disse aqui várias vezes, já houve aqui muitas armadilhas para ele cair, ele praticamente não cai em nenhuma, está muito bem assessorado e vê-se que é um treinador que se adaptou bem ao espírito do Porto. Mas acho que aqui, em véspera de dois clássicos, em que vai haver tanta pressão, em que estão a pôr tanta coisa sobre um penalti que é claríssimo, até sobre um fora de jogo, colocando a hipótese das linhas estarem tortas, o que é uma coisa assim, acho surreal mesmo, insinuarem que as linhas estão tortas. Mas acho que tentar desmerecer, tentar pressionar ao máximo, acho que até o próprio Farioli deve entregar isto nas mãos do Vilas Boas. Acho que está na hora do Vilas Boas passar essa experiência dele. O Cláudio Ramos falava também de outros nomes, o Lúcio Gonzalez, o Castro, são jogadores que têm mística. O próprio Cláudio Ramos também já tem muitos anos de Porto, mas acho que o Vilas Boas vai ter que passar aqui algumas informações para o Farioli, que eu acho que já passou, porque o Farioli já foi mudando um pouco nas conferências. Aquilo que eu digo, já há certas questões que ele não responde tão claramente como respondia mais na primeira volta, o que é natural, porque vai também aprendendo, ele também é jovem, mas acho que isto é surreal, a pressão que estão a fazer no Porto. Mas acho que no fim é como aquele caso do Arouca da primeira volta, que o jogo do Porto foi marcado pela Liga em cima do jogo da Liga Europa e em cima do jogo com o Benfica. E depois o Porto acabou por ganhar de goleada, e isso depois só não ganhou o Benfica precisamente por um penalti não assinalado, e uma bola oposta também demora, mas aquele penalti sobre o Denis Gul não assinalado, que disse aí parece que já todos se esqueceram. Mas acho que isso aí, como eu dizia nessa altura e volto a dizer agora, isso só motiva, isso só une mais o Porto, e como é um clássico, é sempre surreal verificar, mas é uma coisa que revolta, e já sabemos que o Porto cresce nessas situações. Portanto, eu estou bastante confiante em relação aos jogos que vêm aí. Sei que há essa tal narrativa de que o Porto é que tem muita coisa a perder, mas quem tem a perder claramente são os rivais. Imaginem um Sporting que está em segundo lugar no campeonato, se não ganhar o campeonato vai precisar da taça para dizer que ganhou alguma coisa. Portanto, o Sporting está proibido de perder com o Porto. Agora, colocando aqui a possibilidade do Porto ser eliminado da taça, sendo campeão, quase ninguém se vai lembrar que o Porto perdeu a taça. O mesmo acontece no campeonato. O Porto vai jogar com o Benfica. É um jogo de facto muito importante para o Porto continuar na frente, embora mesmo que perca continue em primeiro, mas é o Benfica que, perdendo, fica numa distância muito grande para o primeiro classificado, que já está a ter uma época com muitos altos e baixos, e de facto é o tudo ou nada para o Benfica, não é tanto para o Porto. E o Porto até costuma crescer quando joga no Estádio da Luz, portanto até costuma jogar melhor muitas vezes do que joga no Dragão contra o Benfica. Portanto acho que quem está numa situação muito mais complicada são os rivais, mas há essa narrativa de que o Porto é que tem aqui alguma coisa a perder. Aliás, há também uma narrativa que diz que o Porto está a jogar pior, que o Porto joga mal. Essa narrativa cai, por exemplo, para quem viu o jogo do Arouca. Só quem não vê o Porto é que ainda não entendeu que é tudo estratégico. Farioli tem gerido a equipa nesse sentido de ter sempre os jogadores todos na máxima força. Já dissemos aqui, e isso eu também defendo, que ele podia não ser tão conservador. No jogo com o Rio Ave podia ter atacado mais, podia ter arriscado colocar mais desequilibradores, podia uma série de coisas. Mas o Farioli
mantém todo este futebol mais italiano, mais de controle, de intensidade, de não deixar o adversário criar perigo, do que propriamente de golear. Ele não está preocupado em golear. Se ele ganhar por ele está ótimo, mas depois no jogo com o Arouca ele mostra, quando o Arouca empata, que o Porto tem uma capacidade ofensiva, um arsenal, que quando quer e quando precisa, é aquela equipa do início da época, muito intensa. Acho que isto é mais uma questão de gestão e também de Farioli, acredita que isto é a forma que ele tem de manter a equipa em forma até ao final da época. Eu discordo em certos jogos, como no Rio Ave, acho que ele podia jogar mais ao ataque. Posso às vezes achar que o Porto não está a dominar tanto como podia, mas daí a dizer que o Porto é a equipa mais fraca porque está a jogar mal, isso é mais uma narrativa que também não cola. Até olhando para o histórico, o Porto está a fazer uma época histórica. Se nós descontarmos a derrota com o Casa Pia, é uma época inacreditável. E depois mesmo o empate com o Sporting é um penalti no último minuto e completamente incontrolável. É um erro grosseiro do Francisco Moura. Quando o Porto já tinha o campeonato, já tinha o jogo praticamente ganho, podia ficar até com 7 pontos de avanço. E portanto, acho que há aqui narrativas que estão ao contrário e é importante os portistas estarem atentos, principalmente, claro, a equipa técnica, porque tem ali jogadores que são novos e têm que estar sempre constantemente atentos a isto, porque é preciso, há que passar-lhes a mística e fazê-los bem entender o que é verdade, o que é que não é, o que é para motivar e têm que estar sempre atentos e despertos. Dito isto, eu acho que o Porto vai para o jogo com o Sporting com essa possibilidade de empatar. É um jogo da taça a 2 mãos, pode jogar com 2 resultados, já correu muito bem. No jogo no Dragão quase ganhou e agora acho que na taça vai ao Alvalade com essa possibilidade de jogar com 2 resultados, tendo depois o jogo no Dragão onde pode arrumar com o jogo, pode até gerir ali qualquer coisa a pensar no jogo com o Benfica. O Porto é bom nisso. Claro que vamos sofrer um bocado, é natural que os adeptos sofram um bocado porque o Porto não tem problemas em recuar linhas se for preciso para gerir, para depois tentar levar a eliminatória para o Dragão ou até para gerir para o jogo com o Benfica. Podemos sofrer um bocado, mas também temos confiança e acho que, por exemplo, aquilo que se dizia dos assobios, os adeptos assobiaram quando queriam que o Porto atacasse mais contra o Rio Ave. Agora, se o Porto baixar linhas contra o Sporting, ninguém vai assobiar. De qualquer forma, claro que vão ser semanas de jogos muito intensos, mas isso é que é bonito e nós gostamos. Acho que no Porto toda a gente gosta disto e normalmente as grandes equipas do Porto cresceram nestes momentos, portanto estou bastante confiante em relação a isso e acho que o Porto já demonstrou que tem força para isso. E até porque o Porto tem que olhar para estas críticas em relação à arbitragem que não fazem sentido nenhum. Os adversários têm telhados de vidro. Por exemplo, ainda hoje soubemos que o Sporting teve o jogo do Sporting com o Famalicão, o vídeo-árbitro teve nota negativa por causa daquele golo anulado de forma ridícula. E, portanto, há muitos lances, podemos aqui citar vários, mas também este canal não é sobre os rivais, é só também para tentar inverter um bocado uma narrativa que eu acho que é errada e que vai... enfim, uma mentira dita tantas vezes que pode se tornar verdade. E depois o Porto aqui no meio ainda tem jogos europeus contra o Stuttgart. Eu já disse aqui, é verdade que o Stuttgart está forte, muita gente tem comentado e é verdade, eu fui ver o Stuttgart realmente está ali na luta pelos lugares da Champions. Ainda este fim de semana deu uma goleada ao Wolfsburgo, mas acho que o Porto vai ter uma palavra a dizer porque o Porto é essa equipa muito boa para eliminatórias. E esse tal estilo de jogo que muitos dizem que é um estilo de jogo em que o Porto não joga nada, é um estilo de jogo que eu acho que é perfeito para eliminatórias e depois o Porto tem essa capacidade. E passando até aqui agora para o jogo em si, o Porto contra o Arouca mostrou isso. O Porto tem no banco soluções que não tinha há muito tempo. Por exemplo, lançar o Fofana, o Porto tem quase, é uma espécie de segundo Frollo, o Fofana. Eu diria que o Porto tem quase um duplo, um clone de cada jogador no banco e portanto é uma equipa fortíssima nesse aspecto. E Farioli quase que não precisa de fazer nada, só quando corre mal, como aconteceu com o Arouca, ele quase se limita a trocar as posições jogador por jogador, troca por troca, só para refrescar, e só o facto de refrescar já torna a equipa mais forte que o adversário novamente. Isso acontece muito, por exemplo, fala-se agora muito de Fofana, ele tem sido decisivo, foi contra o Sporting, agora contra o Arouca, e ele entra sempre com uma energia incrível. Mas eu, por exemplo, não sei se não estamos aqui a ver uma versão de um jogador que entra na última meia hora, que já falamos aqui muitas vezes no canal, de que quem entra na última meia hora normalmente joga mais, porque entra fresco, com a mesma intensidade de quem jogou de início, porque sabemos que Farioli até amigáveis faz, como fez aquele amigável que eu acho que é surreal, com o Vizela a semana passada, para manter os suplentes com o mesmo ritmo dos titulares, e eles entram com a força toda e até às vezes com mais liberdade, e o Fofana também pode beneficiar disso. Não sei se o Fofana, sendo titular, não pode baixar um pouco, passar também ali por momentos em que faz um bocado adormecer, porque tem a ver com a estratégia, às vezes com quem joga a titular, e às vezes é injusto até avaliar os titulares por causa disso, porque a estratégia muda muito quando entram os suplentes a partir de 60 minutos, dependendo de como está o jogo. E o Fofana realmente tem entrado muito explosivo. Não estou a dizer que ele não mereça a titularidade, eu acho até que ele já merece. Eu já disse aqui que para mim o meio campo do Porto seria Pablo Rosário, Frolt e Fofana, mas realmente
pode acontecer do jogador entrar, não estando a entrar de suplente, mas de início, baixar um pouco o rendimento, porque tem a ver com a estratégia. Por exemplo, eu não sei como é que seria um Froholt a entrar na segunda parte. Provavelmente iria entrar como o Fofana, com muito mais energia e rebentar com o jogo, como faz muitas vezes o Fofana, mudar completamente a forma, enfim, confundir completamente o adversário e colocar uma intensidade que é quase insuportável para os adversários. Pode ter muito a ver com o facto de ele vir do banco. E o Porto tem essa força, o Porto está muito estável no seu estilo de jogo, goste ou não é o estilo mais bonito, é verdade, não é também um estilo dominador de querer golear e massacrar o adversário, mas é um estilo muito eficaz que está a bater recordes, à exceção desse jogo com o Casa Pia, como dizia ontem em Vilas Boas, no Dragões Diário, que realmente foi um percalço, mas, e como dizia também Cláudio Ramos, imediatamente a equipa uniu-se e conseguiu superar isso. E em relação à equipa uniu-se, também temos o caso do Borja Sainz. Eu pensei que o Borja Sainz ia jogar com o Sporting. Mais uma vez, vai ser difícil adivinharmos o 11. Amanhã temos as palavras do Farioli e a conferência de imprensa. Vamos tentar perceber aqui mais pistas quem é que vai jogar. Mas parece-me que o Borja Sainz ainda não está apto para jogar. Ele teve o falecimento da mãe, ele já está no Dragão, mas parece que ele não está no Porto, mas parece que ele não treinou. Enfim, não sei se ele já vai estar pronto, provavelmente só para o jogo com o Benfica, mas também temos um Pietuzewski que nos enche a todos de ilusão. Eu só não sei se o Farioli vai jogar com o Pietuzewski, uma vez que o Porto vai ao Alvalade, como eu digo, pode empatar, não precisa de arriscar muito. E Pietuzewski, risco é o nome do meio dele, ele próprio está sempre a dizer que não tem medo, vai para cima do adversário, é o Quaresma polaco, como dizia o Kivior, vamos ver se ele joga com ele ou não de início. É possível que Farioli inverta aqui um bocado a estratégia dele, ele costuma nos jogos fora lançar 2 desequilibradores, mas como é um jogo onde não precisa de ganhar, pode jogar com a sua equipa mais sólida, mas não tendo Borja Sainz vai ter que lançar aqui algum extremo. Não acredito que lançou André Miranda, que foi o jogador da equipa B que ele lançou. Foi o primeiro jovem da formação que o Farioli lançou no Porto, via hoje essa estatística, acabou por ser porque o Borja Sainz não estava disponível, mas não acredito que ele vá lançá-lo, portanto vai ser o William Gomes. Os candidatos são William Gomes, Mora e Pietuzewski, os 3 são desequilibradores, não é muito do agrado do Farioli. O PP é que vai pagar isto, porque se jogar mais um desequilibrador quanto o Farioli não queria, o PP vai ter que jogar ainda mais defensivo. Mas acho que vai ser por aí. Se ele tiver a equipa no máximo, se ele tiver, por exemplo, o Borja Sainz pronto para jogar, acredito que jogue com um 11 mais conservador. Não sei se vai manter a aposta no Denis Gul, acho que vai jogar Terem Mofi, acho que o Denis Gul teve a sua última oportunidade, já teve 3 jogos, não conseguiu ser goleador e ele estava até a ser goleador como suplente, portanto se ele é melhor como suplente, acho que o melhor a fazer é continuar a colocá-lo nas segundas partes, quando aos 60 minutos ou um pouco mais para a frente, a ver se ele volta a ser esse jogador que estava a ser muito importante para o Porto. Ele como titular não está a dar nada à ponta de lança, não está a dar golos. O Mofi marcou um golo à ponta de lança, como eu dizia, foi só encostar, é estar no sítio certo na hora certa, é isso que se pede a um ponta de lança, e Denis Gul não está a conseguir fazer isso, está até a falhar golos muito fáceis, portanto acho que vai perder a titularidade. Mas como é um jogo da taça, não sabemos se vai haver ali alguma mudança ou não, até porque, por exemplo, em relação aos lesionados, Tiago Silva e Martim Fernandes já vão estar aptos para jogar com o Sporting. Fica a dúvida sempre se Zaidu, por exemplo, merece jogar mais um jogo, até porque é um jogo da taça, até porque assim Martim ou até Tiago Silva podem consolidar melhor a sua forma física para um jogo mais importante que vai ser com o Benfica. Acho que não há dúvidas, se pesarmos a importância dos 2 jogos, campeonato é mais importante, e o Porto pode também jogar mais à defesa no jogo com o Sporting, gerir mais. Vai ser difícil prever o 11, por isso não sei se Farioli no jogo com o Sporting lança já a sua melhor equipa, ou lança estes 2 jogadores que estão a recuperar de lesão, o Tiago Silva e o Martim, jogando com a sua melhor defesa, que será Martim Fernandes, Bednarek, Tiago Silva e Kivior. Acho que será esta a defesa. Embora o Alberto Costa, eu também gosto bastante dele, mas acho que o Farioli prefere Martim Fernandes. Vamos ver se ele já lança esta equipa de início, embora se calhar apostasse aqui que ele vai descansar o Martim, porque tem uma lesão ao que parece que é mais chata, mais difícil de recuperar, e portanto jogaria com o Alberto Costa, jogaria com a sua dupla de centrais titular, Tiago Silva e Bednarek, e depois o lateral esquerdo, Kivior, que eu ainda acho que mesmo o Zaidu estando a jogar muito, estando a fazer exibições que até surpreendem, acho que o Kivior tem outra qualidade para jogar ali. Já vamos ter Varela, por exemplo, será que joga Pablo Rosário ou Varela? Eu, como eu disse agora ainda há pouco tempo aqui no vídeo, que eu prefiro Pablo Rosário, Fofana e Froholt, portanto acho que a minha opção para 6 é o Pablo Rosário, mas o Varela também está a fazer uma grande época, tem essa ilusão, essa ambição de jogar no Mundial de Seleções, que é sempre muito importante para o jogador se motivar, o mesmo acontecendo com o Tiago Silva, por exemplo, e acho que esses jogadores
vão sempre dar mais porque estão a jogar também para mais coisas, não é só para ganhar títulos, é também para jogar o Mundial, que às vezes é a oportunidade de uma vida de um jogador. Portanto, o Varela está a fazer grandes jogos, também merece, mas acho que quem equilibra mais defensivamente e sai melhor nas transições, acho que é o Pablo Rosário. E já agora falando de médios, não sei se viste que o Eustáquio, que saiu do Porto agora em janeiro, fez um grande golo, um golaço, convido-te a ver se ainda não viste, de fora da área. E eu, quando vi aquele golo, pensei, o Eustáquio no Porto, uma das críticas que eu lhe fazia aqui no canal, é que ele não tinha remate, rematava sempre muito fraco. Um bocado como o Gabri Veiga, também faço essa crítica, e o PP, parecem-me jogadores que não rematam com muita convicção. Agora, eu não sei se é estratégia, não sei se era porque o jogador já está há muito tempo no Porto. Eu já tinha dito aqui que há certos jogadores que já tinham um histórico muito grande de não brilhar muito, embora o Eustáquio até teve ali épocas em que jogou, foi titularíssimo no Porto, mas ele não tinha um remate tão forte assim para marcar de fora da área. O que me leva aqui a questão, de facto não sei, se tivesse alguma conclusão em relação a isto pode deixar nos comentários, mas achei curioso como é que Eustáquio marca um gol daqueles fora da área e no Porto não tinha aquele remate. E o Farioli até me parece que é um treinador, até em relação aos treinadores anteriores que o Porto teve, que convida muito os jogadores a rematar, acho que os incentiva a isso. O Fofana, por exemplo, no jogo com o Arouca, ele ia rematar ali com tudo, o jogador já entra com essa vontade de rematar de fora da área. Mas o Eustáquio não me parecia ter esse remate. E agora também questiono-me se não terá a ver qualquer coisa com o Porto, porque o próprio Gabri Veiga, que também tem um bom remate, nunca remata, lá está, com aquela intensidade que se espera para ser golo. E eu não sei também se não terá a ver com esse tal excesso de esforço físico que a equipa faz em todos os momentos do jogo e que depois no final, na hora de finalizar, já não estão com a energia toda. E muitas vezes isso pode também verificar-se no remate, pode ser isso também. Mas achei curioso esse golaço do Eustáquio, que no Porto eu não lhe associava a esse tipo de remate. E depois em relação então ao tema principal deste vídeo, achei muito interessante aquela tabela que hoje foi revelada do CIES. Temos visto muitas tabelas que eles têm revelado e nos tops tem muitos jogadores do Porto. Os jogadores do Porto são muito cobiçados também graças a isso. São jogadores que estão-se a valorizar muito. O Porto fez um grande mercado e, se bem que nesta tabela temos aqui dois jogadores. Pronto, já falando da tabela, temos o Mora e o Froholt. Foram considerados os dois médios, os dois melhores médios fora das Big Fives. E, portanto, são dois jogadores que se vão valorizar muito. Eu olhei para aquela tabela e eu só pensei o quanto o Porto vai conseguir, vai ganhar dinheiro com eles. Eu acho que já no fim desta época. Sinceramente, eu não acredito que o Porto vá segurar o Froholt. Eu vi o Vilas Boas, não sei se te lembras da última entrevista que ele deu. Ele dizia precisamente que queria o Froholt durante muitas épocas no Porto. Mas eu acho que, e sabemos que o Vilas Boas é muito bom nisto, já há aqui jogo da parte dele. Tentar valorizar o jogador, já a prever que vai haver um mercado de verão muito intenso em relação ao Froholt, e ele já deixa aqui essas palavras também como um sinal de que o jogador só sai pela cláusula. E o Porto pode ganhar aqui 85 milhões de euros. É claro que acho que pela perda que tem, se calhar não compensa muito, porque é um jogador que é insubstituível nesta equipa de Farioli e continuando o mesmo treinador, vamos ter que arranjar aqui outro médio com as características dele. Mas acho que se o Porto conseguisse segurar o Fofana, por exemplo, poderia deixar o Froholt sair mais facilmente, e seriam 85 milhões, pagando 25, eu penso que é 25 que o Fofana custa, ainda teria aqui bastante lucro. Agora não sei, o perfil do jogador é realmente um jogador muito parecido com o Froholt, pode até dar mais porque ele é mais forte fisicamente, mas é o que eu digo, também temos que vê-lo a jogar a titular, porque às vezes pode ser um pequeno erro de percepção, porque ele entra na segunda parte, e os jogadores que entram na segunda parte entram sempre com mais energia. Mas de qualquer forma o Porto encontrou no Fofana um ótimo substituto para o Froholt. Eu prevejo que o Porto vai ter muita dificuldade em segurá-lo, e depois o outro jogador que o Porto vai ter muita dificuldade em segurar é o outro jogador que está também nessa tabela, que é o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora tem a tal cláusula de 70 milhões. Isto são dois jogadores muito jovens. O Mora é ainda mais jovem que o Froholt, e é por isso que às vezes os clubes querem pagar menos um bocado, mas eu acho que o Porto tem que estar irredutível em relação ao Mora. Mas o Mora vai ser uma questão ainda mais complicada, porque o Mora não é titular neste Porto, e isso pode fazer com que ele queira ainda mais sair. Eu acho que no mercado de verão o Porto vai ter, não sei, vai ter dificuldades, eu acho, em segurar estes dois jogadores que estão a aparecer em muitos tops. Já tem os tubarões todos de olho neles, e o caso do Mora é ainda um pouco mais grave, porque eu acho que ele tem até mais talento que o Froholt. É um jogador mais raro, digamos assim, porque médios que correm muito, que realmente têm uma qualidade incrível, acho que o Froholt é o melhor médio do campeonato português, um dos melhores do mundo, com a idade que ele tem. Mas, por exemplo, encontramos o Fofana, que tem a mesma energia. Já ter a mesma técnica do Mora é mais complicado encontrar um jogador assim, é mais raro. De qualquer forma, acho que é um motivo de orgulho para os portistas, para o Porto, até para os portugueses, ter estes dois jogadores no campeonato português, realmente valorizam muito, e acho que o Porto vai ter dificuldade, tem que aproveitá-los agora esta época. O Porto tem um grande plantel, mais uma prova disso, e acho que vai ser muito interessante acompanhar depois como é que o Porto vai conseguir segurar estes dois jogadores, ou como é que os vai negociar e quem é que os vai substituir depois. Embora, claro, ainda tenha aqui há sempre essa possibilidade, tenho essa esperança
e seria a minha vontade que os dois ficassem para a próxima época. Só estou aqui a especular que será difícil, porque se formos a ver ao longo desta época, Frolt e Mora já entraram em várias tabelas e prémios, muitos mesmo, e estão sempre ali no top 10 e fica complicado segurar jogadores assim, tão jovens e tão promissores. E o Porto, aliás, o Mora é um exemplo disso, Frolt é contratado, mas o Porto está com uma capacidade de formar jogadores impressionante. E eu hoje vi, não sei se viste uma estatística, uma curiosidade, o Porto está em primeiro lugar em todos os campeonatos das camadas jovens. Isto é impressionante e mostra a qualidade que o Porto tem. Portugal foi campeão de sub-17 e teve lá vários jogadores que eram do Porto, inclusive é o melhor jogador do mundo desse escalão, é do Porto também, o Midé, e portanto eu acho que isto é a prova que o Porto está a apostar muito bem nos jovens, está com uma formação excelente. O Mora é o cabeça de cartaz desta formação, mas temos, por exemplo, o André Miranda, que já entrou na equipa com o Arouca, e eu acho que Farioli, não tendo perfil para apostar em jogadores da equipa B, nem lançar jovens da formação, normalmente ele lança jovens, é verdade, mas são jovens contratados por ele no perfil certo que ele desenhou, mostra que a qualidade é tanta que até Farioli, que não costuma apostar neles, acabou por apostar no André Miranda. Embora dizia no vídeo de ontem, não sei se concordas com isso, mas eu acho que o André Miranda tem a sorte, digamos assim, de ser extremo, porque Farioli, onde aceita arriscar mais, dentro da rigidez toda dele, é no extremo, que ele tem sempre quando é um desequilibrador, é o extremo, é um dos extremos, e ele apenas manteve ali, simplesmente como estava a acabar o jogo, ele queria 2 desequilibradores, tirou o PP, que já estava cansado, e colocou o André Miranda. Acho que se o André Miranda fosse outra posição, provavelmente não tinha sido lançado, mas de qualquer forma não deixa de ser mais um sinal da qualidade que o Porto tem na formação, é realmente impressionante. E o Porto, juntando a qualidade que tem na formação com a qualidade que está a ter nas contratações, realmente é uma equipa para durante muitos anos irritar os rivais, como está a irritar agora. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto e também já para analisarmos as palavras de Farioli. Vai ser muito interessante para tentarmos depois adivinhar, como também já é tradição no canal, quem é que vai ser o 11 do Porto e os prognósticos. Vamos tratar disso amanhã em relação a esse jogo com o Sporting, que é mais um clássico, que vai ser bem quentinho, com os sportinguistas muito aflitos com a posição do Porto, a tentar roubar neste momento a equipa que é o título de melhor equipa do campeonato, ou de melhor equipa em Portugal, que é o Porto, e portanto vai ser um jogo bem quentinho, vai ser um jogo interessante, e vamos amanhã com as palavras de Farioli também analisar tudo e fazer o lançamento desse jogo. Já sabes que aqui temos sempre vídeo diário. Só antes de terminar o vídeo, pedi que deixes o like, não te esqueças de deixar o like para dar uma força aqui ao canal e também para que o vídeo entregue para mais gente. Pedi também que subscrevas o canal, já sabes que é muito importante. Estamos quase a atingir essa meta de 11 mil subscritores e aquilo que é o pedido mais importante no dia de hoje, no vídeo de hoje, é que dês hype. Quanto mais hype tivermos, vamos tentar ficar em primeiro lugar novamente, segunda semana seguida. Nós conseguimos ficar a semana inteira no primeiro lugar do top do hype. Vamos ver se conseguimos esta semana outra vez, na próxima em semana 2 clássicos. Vamos mostrar a força não só da cidade do Porto, do clube do Porto e todos os portistas que estão pelo mundo, porque isto vai ser hypes de todo o mundo, já sabemos, porque este canal é internacional, assim como o Porto também é internacional. E já agora, um pormenor que havia hoje, uma curiosidade, o Porto parece que está a crescer em número de sócios, portanto não é só este canal que está a crescer em número de subscritores, o Porto também está a crescer em número de sócios, é realmente uma força muito grande que o Porto tem. E de resto é isso, já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.